Vamos fazer o seguinte, a gente vai mudar de assunto agora e sobre esse assunto eu vou acionar primeiro o Martiniano Cavalcante. A gente vai falar que o aeroporto Santa Genoveva, ele foi vendido ontem. Se tiver imagens aí, eu agradeço a produção. A negociação aconteceu em São Paulo e 22 aeroportos brasileiros formam, né, o leilão dentro do programa de privatizações do governo federal. Os 22 aeroportos foram divididos em 3 blocos de negociação, abrangendo um total de 12 estados, o que representa 11% do total do tráfego no país, o equivalente a 24 milhões de passageiros por ano. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, quem venceu a disputa e levou o aeroporto de Goiânia foi a CPC, Companhia de Participações em Concessões do Grupo CCR, que arrematou o Santa Genoveva por 754 milhões de reais. Ele será administrado pelo grupo por um período de 30 anos, juntamente com 4 aeroportos do país que compõem o bloco central. Vamos falar desse leilão com o Martiniano Cavalcante. Martiniano Cavalcante, você concorda com essas privatizações, com esses acordos, com essas parcerias nesse sentido, Martiniano? Rafael, antes eu quero fazer uma colocação a você diretamente, que se você perguntou ao Jean se estava ok a reparação que fiz a ele, e você não me respondeu em relação às interrupções que tinham sofrido nas minhas falas. Vamos lá, eu queria saber o que é que você pensa disso. Perfeito, vamos lá. É o seguinte, a gente está no primeiro, né? Eu, como mediador, eu tenho que controlar o tempo do debate, né? Eu não quero fazer aqui um jornal engessado. Eu acho que em determinados momentos é permitidas interrupções, desde que vocês se entendam nesse sentido. A gente tem que falar nessas falas aí do tema em questão. Se a gente desvia o tema em questão, atrapalha o andamento do jornal e a sequência da produção. Porque um jornal ele não é feito só a partir das 11h30 da manhã. Tem uma equipe que é brilhante, inclusive. Parabéns para essa equipe do Jornal Brasil Central, da TV Brasil Central, que trabalha desde ontem na produção de matérias, de imagens, de conteúdo. Então, eu preciso dar uma sequência, eu preciso conduzir. Rafael. Então, quando o âncora chama, né, quem está comentando tem que respeitar o âncora para que essa sequência, para que esse trabalho seja bem desenvolvido. É assim que funciona a dinâmica aqui na Agência Brasil Central e assim que funciona também em todos os veículos de comunicação, Martiniano. Eu quero dizer, rapidamente, Martiniano, eu peço licença, por favor, é rápido que eu vou dizer. Quem assistiu os jornais, os últimos, verá que eu não interrompi nenhuma vez. Hoje eu interrompi no início da fala porque ele falou que eu estava sendo rasteiro. Eu me senti agredido e entrei para me defender de um xingamento. Mas ele normalmente tem as falas, inclusive longas, que eu respeito de forma sistemática. Tá, então eu vou lhe pedir uma coisa, Jean, que quando você quiser interromper, você peça, eu paro. Eu termino um raciocínio e ele passa a palavra. Mas não interrompa entrando e falando, aplacando o que eu estou dizendo, porque aí você tira completamente o meu raciocínio. Mas sobre o aeroporto, pode ser assim? Sim, vamos lá. Pode ser assim, Jean? Pode sim. Eu acho que a gente poderia tentar, Martiniano, travar nossos debates acalorados, com força, como é o seu estilo, é o meu também, mas sem xingar, sem ofender a pessoa. Vamos tratar das nossas diferenças intelectuais apenas nas ideias. A gente não precisa se ofender. Vamos lá. Ok, vamos lá. Bom, sobre aeroporto, eu acho que aeroporto é como ônibus. Exceto o controle de tráfego aéreo, que eu penso que não pode sair da mão do Ministério da Aeronáutica e do Ministério da Defesa, porque o controle de tráfego aéreo, e nisso eu incluo satélites que controlam o tráfego aéreo, é uma questão estratégica de soberania nacional. A operação de voos de pequenos aeroportos, de maiores aeroportos, por concessão,
pode ser feita sim, como é feito por concessão de transporte público. Qual é o problema que nós temos no Brasil? É que se transfere o patrimônio público para a empresa e o poder público deixa que essas empresas deitem e rolem em cima dos clientes, dos usuários, sem que o serviço público seja prestado. Isso mesmo sendo executado, assim como uma linha de ônibus, um transporte rodoviário, mesmo sendo executado por uma empresa privada, é um serviço de natureza pública. Isso é constitucional, então há concessões. E para que a concessão funcione, é preciso que haja critérios, rigor do poder público. No Brasil tem servido como instrumento de meia dúzia, de enriquecimento, de corrupção. Esse é o problema. Então eu penso que esses setores não estratégicos, eles não são essenciais e podem sim ser objetos de concessão, diferentemente de outros setores que definem impactos muito grandes sobre a vida das pessoas e que têm, sim, um caráter estratégico. Então, é preciso diferenciar isso, né? Essa é a opinião que eu tenho, Rafael. Ok, Martiniano. Jean Lopes, a sua opinião. As privatizações são importantes? Não, elas não são importantes. Elas são fundamentais. O Brasil foi um país que, desde sempre, foi muito inchado, né? O Estado brasileiro foi muito inchado. Foi inchado durante os governos. Todo esse processo começou com Getúlio Vargas, depois passou por Juscelino, entrou nos governos militares e novamente voltou aos governos civis. E todos esses governos incharam sobremaneira o Estado brasileiro, gerando uma máquina gigantesca, uma máquina que permite corrupção, permite desvio de dinheiro público, permite cabide de empregos e permite tanta coisa que deve acabar. Eu penso que o Estado deve cuidar daquilo que é essencial ao povo, que é educação, saúde, infraestrutura e segurança. O resto tem que ficar na mão da iniciativa privada. Eu só quero, Rafael, corrigir uma pequena fala sua, quando você anunciou o tema, que você disse que o governo vendeu, né, que o aeroporto de Goiânia, o Santa Genoveva, foi vendido. Não, ele não foi vendido, ele foi arrendado. É verdade. Para ser usado durante, se não me engano, 30 anos por uma empresa. Na sequência, inclusive, eu falei sobre essa informação dos 30 anos. Não, ok, Rafael. Então, que ótimo, que bom. Você é um jornalista muito competente, é muito bom. Agradeço. Então, eu acho que foi muito bom. É claro que o Estado brasileiro, através da Infraero, tem que continuar regulando, tem que continuar exigindo que o povo brasileiro não seja prejudicado com isso, exigindo valores justos, valores coerentes com o serviço fornecido. Em suma, para mim foi muito bom e são 3,3 bilhões de reais que entram nos cofres públicos que podem ser usados, inclusive, no combate à pandemia, Rafael. Você tinha pedido a palavra, Martiniano? Não, eu queria só acrescentar aqui uma questão importante nesse debate, sabe? Essa história de que o setor que compete ao Estado é apenas educação, saúde, isso não é verdade. Eu vou colocar uma questão aqui para você que está no centro do desenvolvimento mundial. Quem controla, por exemplo, as ondas digitais? Eu falei recentemente sobre o setor de logística do plano de imunização, que quebrou a imunização brasileira, reduziu com uma medida tomada privatista no governo Temer, aquele negócio de ponte para o futuro, que é esse programa do Paulo Guedes, quebrou aí. Mas pega esse problema das ondas digitais. Você veja um homem que nem o Michael Zuckerberg, controla bilhão de opinião de pessoas, de 1 bilhão de pessoas. Isso não pode ser controlado nem por ele, nem por um governo apenas, porque ele está no mundo inteiro. Né? Eu sempre fui absolutamente contra as opiniões do Trump, mas eu acho um absurdo um cara que nem o Michael Zuckerberg poder vetar a fala de um presidente. Não que a fala de um presidente não possa ser vetada no meio de comunicação. Né? A regulação desses setores, problema da energia, a água é poder, é energia. Há uma série de setores que não são apenas escola, hospital e previdência, que são do Estado. Há um problema para o desenvolvimento. Nós não temos um projeto de desenvolvimento no Brasil. Esse é o problema. Olha só, a China vai crescer mais de 8, a Índia vai crescer mais de 12, segundo o FMI, os Estados Unidos vão crescer mais de 6. Agora, nesse ano,
Por que os Estados Unidos vão crescer mais de 6%? Porque tem um programa estratégico de desenvolvimento proposto por esse governo, está sendo votado no Congresso norte-americano. É a intervenção estatal no mundo das finanças. Nós tivemos no Brasil o auxílio emergencial nessa pandemia e 10 vezes mais o auxílio aos banqueiros, no sentido de um discurso falacioso de que isso iria proteger a economia. Então, há vários setores. O Estado, nós precisamos de um projeto de desenvolvimento. O Estado é uma parte indutora, garantidora, fundamental disso, se nós quisermos sair desse atraso monumental que nós estamos. Outra coisa é que isso não pode ser feito com corrupção, com benefício de meia dúzia. Aí a sociedade tem que discutir esses controles de maneira democrática e não a partir do tacão, da porrada, da intolerância, entendeu? Da meia dúzia de bombados, tresloucados, que não vê outra coisa senão a solução a partir da força e da violência. Né? Então, é um caminho difícil que nós temos pela frente. Vou passar para o Jean rapidinho, que daqui a pouco a gente vai registrar a participação dos nossos telespectadores, ouvintes, internautas que participam no 3201-7720, Jean. Não, Rafael, eu disse aqui claramente que eu penso que o Estado brasileiro deve cuidar de forma, administrar a saúde, educação, segurança e infraestrutura, né? Eu fui muito claro em relação a isso. E regular todos os outros segmentos, os outros ramos das atividades pelo país. Eu vou dar um exemplo aqui ao cidadão que nos assiste, ao telespectador ouvinte que nos assiste ou nos ouve, que quem se lembra que nos anos 80, para você comprar um telefone no Brasil, você tinha que vender um apartamento e muitas vezes ficar 3, 4, 5 anos esperando que esse telefone fosse instalado em sua casa. Uma vez quebrado o monopólio da telefonia no Brasil, hoje as diversas operadoras, que a gente tem aí umas 4 ou 5, aqui, pelo menos aqui no estado de Goiás, elas brigam para apresentar o melhor serviço e o melhor preço. Hoje o telefone acaba sendo muito barato para o cidadão, exatamente porque existe concorrência. Então eu sou a favor de privatizar tudo, com exceção desses segmentos que eu já falei, desde que haja concorrência, que não haja monopólio. Nenhum tipo de monopólio é bem-vindo.